E nesse encontro de jovens, sortearam os jovens lá, pegaram um papelzinho para um jovem fazer uma pregação. E caiu a casa, justamente na minha casa. Mas quando os jovens fazem encontro em casa, eu saio fora para as minhas filhas ficarem à vontade. Mas quando eu fiquei sabendo quem seria a pregadora, eu fiquei escondido no quarto. Eu quero dizer para vocês, eu fiquei maravilhado. Vem aqui, filho. Eu vi o céu descer na minha casa, gente. Eu vi o céu desabar. Talvez eu podia pedir para Deus qualquer coisa desse mundo, mas a única coisa que podia ver foi uma jovenzinha, um monte de jovens ao seu redor, anunciando com autoridade, anunciando com zelo, e os jovens se derramando. Aí um dos meninos falou: mas filha de quem que é? Filha de Deus. Filha de Deus. Porque o que foi dado não foi de mim, foi de Deus. E não bastando, teve um encontro lá, eu e minha casa serviremos o Senhor no bairro. A notícia propagou, eu ia pregar lá, o pessoal falaram: deixa sua filha. E nós estávamos juntos, e o céu desabou naquele bairro. No sábado, teve um encontro para jovens em Olambra. Uma pessoa me ligou falando que a minha filha mais velha estava pregando a palavra. Eu quero dizer para vocês, nós não somos os perfeitos. Talvez somos aquele cheio de defeito. Somos aquela miséria que Deus transforma naquilo que Ele quer, naquilo que Ele precisa. Obrigado, filho. Eu quero dizer para vocês, amados, se Deus, em uma pequena partilha de formação, Deus ouviu a minha prece, imagine quando nós clamamos e suplicamos a Deus. A minha casa, eu vim assim de uma família simples, de uma família cheia assim de história, sabe? De infância, de luta. Talvez já contei para todo mundo aqui. Eu vou resumir, mas eu quero chegar naquilo que o Senhor mostrou para mim nesses últimos tempos. O meu pai, um homem muito simples, toda a vida ele lutou para nos sustentar lá em casa. Toda a vida ele lutou, deu o que pôde para poder nos sustentar, mas tudo que ele dava ainda não era o suficiente. Nós, para alimentar nossa fome, eu com a minha irmã ia no açougue, pedia osso para a mãe fazer sopa para nós lá em casa. E a mãe fazia sopa com quilera de arroz, cozinhava naquele fogão de lenha. A hora de tomar banho, nós tomávamos banho de bacia, esquentava a água naquele pó de serra, naquele fogo de pó de serra. A minha irmã misturava um pouquinho de torneira, ia derramando água em nós e ia lavando. O pai chegava do serviço, nós lavávamos o pé do pai, gente. Meu pai trabalhava numa fábrica de mandioca, chegava aquele pé todo sujo, nós ia lá e lavava o pé do pai. Quanta coisa a gente viveu, quanto sofrimento. Dia de chuva então, nós carçávamos assim a beirada do telhado com um braço para chover dentro da casa. Só que na hora de dormir, ninguém dormia sem primeiro pedir: bença pai, bença mãe. Porque o livro de Deuteronômio 5,16 diz assim: honra teu pai e tua mãe, a fim de que ele nos abençoe. E nós aprendemos a honrar o pai e a mãe para poder assim ter uma vida de fé, e hoje eu poder experimentar a cura que eu estou experimentando pela fé. E aconteceu que tudo isso foi acontecendo, graças, bênção, quanta coisa. Só que aí passou o tempo, meu pai entrou na Sabesp, meu pai se aposentou, mas aquele mesmo pai um dia esqueceu de nós. Aquele mesmo pai um dia foi embora, gente. Aquele pai esqueceu da vida que ele teve conosco. Talvez ele esqueceu das vezes que nós lavávamos o pé dele. Talvez ele esqueceu daquele dia que ele deu aquele pedaço de osso carnudo assim, jogou no meu prato, só para mim poder comer um pouquinho mais. E com todo aquele sofrimento que o meu pai tinha vivido, um dia minha mãe ligou para mim, eram umas 2 horas da madrugada, e eu cheguei na casa da minha mãe e deparei com o meu pai, que estava praticamente agredindo a minha mãe, com 36 anos de idade, já casado, com filhos. Aquela madrugada eu posso dizer para vocês que foi a primeira vez que eu pude falar para o meu pai: eu te amo. Eu não cheguei peitando meu pai, eu não cheguei dando bronca para o meu pai, porque aquela palavra
estava ainda no meu coração. A única coisa que eu cheguei para o meu pai, toquei o rosto dele, dei um beijo e falei: eu te amo, pai, eu te amo. O meu pai saiu de lado, ficou quieto, ficou tranquilo. Uma outra vez que ele estava com uma briga lá, uma discórdia, ele falou, saiu correndo e falou assim: eu vou pegar o carro e vou bater esse carro de frente com uma carreta. Eu falei: o senhor não vai fazer isso? Eu vou. E ele saiu com o carro e eu fiquei ali apaziguando a minha mãe. Aí depois que minha mãe tranquilizou, eu peguei o carro e fui atrás do meu pai, só que fui em direção errada. O meu pai foi por outra direção. Outro dia de manhã eu chego na casa da minha mãe, eu olho lá o carro do meu pai, muito. A parte do motorista e a parte do caroneiro. Falei: meu Deus do céu, o pai fez mesmo o que ele falou. Só que a hora que eu olho lá no sofá, o meu pai, ele olhou para mim e falou: dessa vez eu não consegui, mas da próxima eu consigo. E naquele momento, aos olhos da fé, eu pedi uma cura para Deus. E eu olhei para o meu pai e fiz uma profecia. Falei: pai, o senhor não conseguiu e não vai conseguir, porque antes do senhor deixar de existir, o senhor vai conhecer a glória de Deus. Deus vai te converter, e o senhor vai conhecer a bênção de ser um filho amado de Deus. E passou o tempo. Eu lembro que um dia, numa quinta-feira santa, estava tendo a missa do lava-pés. Eu vi as pessoas lavando os pés das pessoas, e meu pai tinha ido embora. E naquele dia eu, em pranto, eu chorei e falei: Senhor, se eu pudesse, eu queria lavar os pés do meu pai de novo, assim como eu fazia quando eu era criança. Mas não só o pé, lavar toda a alma do meu pai. E Deus ouviu minha prece. Quando foi na sexta-feira santa, no outro dia, chego em casa, aquela porta aberta, a janela, parece que estava tudo mais claro lá em casa. A hora que eu olhei meu pai, olhei para ele, ele olhou para mim assim e falou: eu voltei. Falei: eu estava te esperando, pai, eu estava te esperando. Gente, não tinha coisa mais gostosa do mundo, só que tinha aquela oscilação de situação. Só que mais ou menos há uns 40 dias atrás, a minha irmã, ela estava com um tumor no útero. E aquele tumor no útero, nas trompas, não sei, o médico pediu para fazer uma cirurgia para remover. Removeu e ela não ficou muito boa. Começou a dar complicação. E o médico então foi tirou o útero e as trompas. E eu estava indo pregar, fazer uma palestra, uma pregação em Itapeva. De repente o meu cunhado ligou: Edmilson, pelo amor de Deus, corra aqui. Eu falei: o que aconteceu? Corra aqui em Sorocaba, a sua irmã está muito ruim. Aquela cirurgia que a minha irmã fez começou a ter um problema. Ela começou a ter embolia pulmonar. E o médico precisou abrir ela. Operou. Daqui a pouco ela teve uma hemorragia. O médico abriu novamente. E eu cheguei, o médico chegou falando para nós: creme. Eu falei: doutor, qual é a situação da minha irmã? Ele falou: tudo que existe dentro dela sangra. Tudo que existe dentro dela sangra. Eu falei: não tem como, doutor. Ele falou: olha, eu não sei mais o que fazer. O médico estava mais desesperado do que nós. E naquele momento, a única coisa que o médico transmitia para nós era perca. Mas Deus mostrava pela fé que existia uma vitória. Nós começamos a clamar diante de Deus. Ela voltou para a cirurgia. O médico fez 2 cirurgias nela. Depois ela entrou em coma. Ela ficou no coma no UTI, ficou vários dias. E eu estava na porta da UTI. Chegou um irmão de uma outra igreja, da igreja Brasil para Cristo. Ele falou assim para mim: você está aqui para esperar ver alguém? Eu falei: estou esperando ver a minha irmã. Ela está conversando? Eu falei: não, ela não abre os olhos, não fala, ela está em coma, ela está entubada. Ele falou: você vê o que é a vida da gente, né, cara? Eu tenho tanta posse, eu moro aqui em Sorocaba, eu tenho mais de 60 funcionários, tenho dinheiro, e tenho uma mulher com 40 anos que faz mais de 50 dias que está em coma também. E hoje o médico falou que vai tirar a tubagem, vai colocar a plaqueia, e diz que está com preocupação porque parece que está espalhando uma infecção na minha esposa. Eu já não sei o que eu faço mais. Eu olhei para ele e falei assim: a hora que acabar a possibilidade humana, começa a de Deus, começa a possibilidade divina.
Chamaram aquele homem, ele entrou na UTI, que era a vez dele, daqui a pouco aquele homem saiu chorando. Ele olhou para mim e falou assim: meu, que começa é divina, porque a humana já acabou. Eu falei: nossa, irmão, o que aconteceu? Ela está com uma infecção generalizada no corpo inteiro, a minha esposa. Eu falei: crê somente, que a partir de agora a divina vai começar. E a hora que eu entrei naquela UTI, eu olhei a minha irmã. Eu falei para as pessoas que estavam do lado: posso pôr a mão nela? Pode. Eu toquei a minha irmã e falei: envia, Senhor, o vosso Espírito Santo. Eu lembrei das vezes que eu impunha as mãos sobre as pessoas e clamava a infusão. Baixinho sussurrei no ouvido dela e falei: Rose, receba a infusão do Espírito Santo, receba a vida nova. A minha irmã abriu os olhos, começou a abrir a boca, estava a impressão que ia vomitar. Eu fiquei desesperado, chamei a mulher, falei: olha o que está acontecendo com ela. A mulher: continua fazendo o que você estava fazendo, continua. Eu colocando a mão e clamando: vem, Espírito Santo, derrama. Aí ela chamou o médico: doutor, venha ver. Começou a olhar a pressão dela subindo. Falei: está subindo, quer que eu pare? Falei: não, isso é ótimo, ela está respondendo. Eu saí dali contente, voltei. Aquela mulher que saiu dali, a mulher que estava tomando conta, foi falar para o meu cunhado: a sua esposa está respondendo. Gente, que alegria muito grande. Saí dali contente, vim embora contente. Outro dia meu cunhado: agora ela já abriu os olhos, agora ela já está respondendo por sinais, agora já tiraram a tubagem, agora ela já está respirando normal. E quando foi no terceiro dia, o meu cunhado falou para mim: ai, Denilson, hoje encontrei um homem aqui na UTI, e ele falou que te conheceu, um homem evangélico de uma outra denominação. Ele mandou te dar um recado. Eu falei: o que foi? Eu falei: ai, isso aconteceu com a mulher dele, né? Está com infecção generalizada. Ele mandou avisar você que o divino aconteceu, porque a mulher dele não tem nenhuma infecção mais e já não está mais entubada. Naquele momento, eu vi que a fé cura, eu vi que a fé levanta. Não era o Edmilson que era o tal ali, não era o Edmilson que era o poderoso, mas o Edmilson falou daquele que é poderoso, que é Jesus Cristo. Se alguém falar para vocês de Jesus, agarre-se de Jesus, tome na sua vida e você vai ver o que vai acontecer sobre a tua casa. Não deixe o nome de Jesus entrar no seu ouvido como se fosse um nome de marketing. Não, deixe Jesus entrar no seu ouvido como uma cura que incendeia a tua alma inteira. Eu queria dizer por melhor para vocês agora, concluindo. A palavra de 2 Coríntios, capítulo 7, versículo 14, diz assim: a tristeza segundo Deus. Paulo diz: me alegro porque está explícito, mas essa tristeza é segundo Deus, porque essa tristeza produz o arrependimento salutar. Eu não entendi essa palavra, mas quando fomos levar o meu pai para ver a minha irmã, e a hora que o meu pai olhou a minha irmã só com os olhos abertos, olhou a minha irmã só olhando, paralisada. O meu pai olhou para todos nós que estávamos naquele quarto, olhou para cada um e falou: olha, hoje eu daria tudo para voltar lá atrás, deixar de fazer tudo o que eu fiz, só para ver a minha filha em pé. Aquele dia eu acreditei na tristeza segundo Deus, porque na tristeza segundo Deus sobre a vida do meu pai trouxe o arrependimento salutar. Aquele dia que o meu pai falou isso, eu lembrei daquela profecia que dizia que o meu pai não ia deixar de existir sem antes ver a glória de Deus. E quando nós saímos dali, tá bom, foi embora, era só ligação. A Rose agora está falando, fala com a Rose, falava com a Rose, a Rose falava no telefone: oi, Deus, tudo bem? Aquela voz lenta da minha irmã, aquela voz cravada, era a voz da vitória, era a voz que queria soar: Jesus existe, e de Deus, Jesus me visitou.